sobre a soberania do Senhor nosso Deus. Quando se fala em soberania, se fala em poder absoluto. Quando se fala em soberania, se fala em algo estabelecido e que ninguém pode revogar, ninguém pode tirar, ninguém pode ser maior, ninguém pode ser tão grande, ninguém pode ultrapassar. Não, a soberania do Senhor nosso Deus é a que fica, é a que é estabelecida. E ela é estabelecida em 3 dimensões que eu vou falar em poucas palavras. Primeiro, ela é estabelecida no mundo, ou seja, o mundo pode estar como um carro desgovernado, mas o Senhor é soberano, Ele é Deus. Ele continua no controle. No controle de quê? Da coisa que não explode de vez. No controle de quê? De tudo. No controle das criaturas, no controle de Satanás, no controle dos demônios, no controle dos governos, no controle do que fazem por aí. Tudo só acontece se o Senhor Deus permitir. Embora o Senhor nosso Deus seja muito bom e muito altruísta, mas Ele também, Ele é vingador e Ele permite situações muito difíceis que nós não obteremos resposta em nosso entendimento humano, a não ser que Ele dê. Então aqui, a soberania do Senhor estabelecida no mundo. Por que eu disse que é estabelecida até mesmo sobre Satanás? Porque eu não canso de dizer aqui. Ele tem um certo poder e não pode ser subestimado. Mas também não pode agir se o Criador não permitir. Ele queria fazer pior na vida de Jó. Queria levar a alma, queria levar tudo. E o Senhor disse a ele: não. A vida dele é poupada. Então fez o que fez, mas a vida de Jó, ela foi poupada. Os filhos morreram, a mulher disse algo, depois não se sabe se ela sumiu, se ela morreu também, se ela ficou ali. Certamente ficou ali, porque a Bíblia não fala no final que o Senhor deu a Jó outra mulher. Não. Diz que deu a ele outros 7 filhos e outras 3 filhas. É assim que está escrito. Não fala que deu outra mulher para Jó. Então, como diz, tudo é subjugado ao Senhor. Quando Daniel, ele disse em sua palavra, aleluia, ele fala: é o Senhor que estabelece os tempos e as horas, é o Senhor, em outras palavras, que sabe tudo, conhece o que está em trevas e com ele mora luz. Isso fala de firmamento de poder. Conhecer tudo, ser onisciente, ser onipresente, ser onipotente. Os demônios têm isso? Não. Eles não são oniscientes, ou seja, eles não podem afirmar com certeza o que a pessoa está pensando. Eles podem presumir. Eles podem falar do futuro? Também não, porque, como diz, o futuro só, como diz, a Deus pertence, só Deus sabe. Eles podem presumir também. E sobre onipotente, nenhum deles é onipotente, que está em todo lugar, o mesmo em todas as horas, observando tudo, não. Não. Então, Daniel, ele falou essa passagem bíblica muito importante. É o Senhor que estabelece o tempo, as horas, glória a Deus, os dias, os minutos, os segundos. Na palma de suas mãos está a nossa vida. Louvado seja Deus, é Ele que conhece o que está em trevas
e com ele mora a luz. Segunda dimensão, a soberania do próprio Deus é estabelecida sobre a vontade de todos os homens na terra. Eu vou começar lendo aqui no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Ou seja, o que é que o escritor está dizendo aqui? Está dizendo aqui que a coisa, ela pode ser, vamos dizer, a situação pode ser, como diz, fora de freio, como diz, a coisa pode estar organizada ou desorganizada, a pessoa pode ter sistematicamente organizado ou pensado, seja lá como for, mas toda decisão, toda resposta, todo estabelecimento do que vai ser, vem do Senhor, não vem de ninguém, é do Senhor. Dele vem toda a decisão. Então o Senhor estabelece a sua vontade acima dos homens, sim? No capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 16 de Provérbios diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa só vem de um, que é do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor o arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Então, o que é que o Senhor está falando aqui de planos? Está falando aqui das escolhas que fazemos? Está falando aqui que é acerca de o determinado fim das coisas? Está falando aqui do que ele abomina, e acima de tudo, ele está falando para confiar nele. Sabe que é a confiança no Senhor. Quem aprende, vê o agir do Senhor assim em todo momento, e quando não está vendo o agir do Senhor, tem aquela paz. Agora eu confesso a vocês, como diz, que a lição do confiar no Senhor, totalmente como Ele quer, da maneira dele, não é fácil de aprender. Ao menos para muitas pessoas, eu sou uma delas. Porque a natureza se inquieta e começa a dizer: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ou então, não, por que isso? Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Isso aqui não pode ficar desse jeito. E às vezes o Senhor permite estarmos dentro de um quadrado assim, onde a pessoa vai para um lado, vai para outro, vai para um lado e para outro, e só tem dois caminhos que a pessoa pode tomar: é se ajoelhar e olhar para cima e esperar nele. Então, feliz é aquele que confia no Senhor todas as suas obras, ou seja, toda a sua vida. Esse é feliz, este tem a bênção de Deus. Então, aqui também fala, versículo 5: abominável é para o Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Aqui está falando na terceira dimensão, ou seja, a soberania do Senhor acima de qualquer atitude, acima de qualquer jeito humano, acima de qualquer pessoa,
acima de qualquer pensamento ou projeto, acima, está dizendo aqui, pelo temor do Senhor, ou seja, te apega com Deus, aí o Senhor livra do mal. Aí alguém diz assim, eu estou ouvindo a palavra e estou sendo ameaçado de morte. Pois escuta a tua resposta agora. O Senhor está dizendo, apega-te a mim, tem temor a mim, e assim eu vou evitar esse mal na tua vida. Agora tem compromisso comigo, disse o Senhor. Não tem só para escapar da morte não, porque senão eu permito ir mais no teu encaixe. É assim, com Deus não se brinca. Então aqui, louvado seja Deus. Versículo 7 de Provérbios 16. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele todos os seus inimigos. Melhora um pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Então aqui, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, ou seja, se um ser humano toma uma decisão ou pensa uma coisa que agradará ao Senhor, então o Senhor vai confirmar este pensamento, esta atitude, vai confirmar este plano deste ser humano. O Senhor confirmará. E aqui diz, concilia com ele os seus inimigos, ou seja, se porventura ele depender de alguém que já teve uma treta no passado, vamos dizer assim, como diz o Senhor, põe tudo abaixo e faz tudo ficar normal, porque o que esta pessoa está querendo é a vontade de Deus, e quando é o Senhor facilita as coisas. Aqui diz, sendo o caminho do Senhor agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor ou pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Isso aqui tem muito o que se falar. Se eu fosse falar sobre isso aqui, era muita coisa. Mas acontece que meia palavra para um bom entendedor basta. Não precisa falar muito disso aqui. Mas eu quero dizer que tudo aquilo que é adquirido de forma má, tudo aquilo que é adquirido, vamos dizer, por cima do sangue do próximo, ou sugando a energia, o trabalho dos trabalhadores, como diz, para Deus é injustiça. E Deus odeia a injustiça. O Senhor odeia aquele que vê o necessitado e não faz nada por ele. Diz assim, tenho não, vai embora. Pode não, consigo não, e podemos fazer. O Senhor odeia, diz que é pecado. Então toda espécie de injustiça, por exemplo, uma forma delas chamada corrupção, que cabe aqui no contexto, porque fala de rendimentos. Pois muito bem, o acerto de contas do Senhor chega. Mais cedo ou mais tarde, chega. Chega de uma maneira que a pessoa até se arrepende de ter nascido. Mas chega. Vamos mais adiante alguns versículos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, como eu já disse, o Senhor estabelece a sua soberania sobre o mundo, sobre a vontade dos homens e sobre as atitudes dos homens também. Se o ser humano, o humano ali pensa uma coisa e estabelece o caminho e diz, não, eu vou por aqui, depois eu vou alcançar isso, depois eu vou assim, e só quem estabelece é o Senhor. Aqui fala, vamos ler aqui versículo 13.
Não, versículo 12. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque a justiça se estabelece no trono. Então, aquele que segue a retidão ou tem a consciência de se enveredar pelo que é bom, pelo que é mal, esse, quando vê uma impiedade, quando vê uma vírgula errada, ele vai contra. E o Senhor vai, como diz a maré, do lado dele, porque está errado. O Senhor não gosta, o Senhor Deus não gosta das coisas erradas, das coisas enganosas, fraudulentas. Aqui mais, versículo 11. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras são todos os pesos da bolsa. Então o Senhor tem uma balança para nos pesar, como também no mínimo das coisas o Senhor tem visto a balança do teu comércio, a balança da sua vida, a balança das suas palavras, a balança das suas ações. O Senhor é que sabe medir, como mediu lá em Beltesazar. Estava ele ali fazendo festa com os utensílios que um dia foram da casa do Senhor, santos, e foram saqueados. O Senhor permitiu. Mas tem uma coisa, o preço depois veio. Aí estava ele em grande festa ali, usando os utensílios que era santo e usando de forma profana. E ali o próprio Deus vendo, escreve na estucada da parede. Escreve com um dedo assim. E todo mundo vendo aquele dedo escrevendo, e todo mundo atemorizou-se. E não tinha esse na terra inteligente o bastante para discernir o que estava escrito ali. Mas ali Beltesazar, o rei, o filho de Nabucodonosor, ficou muito temeroso. O pai, antes de morrer, deu até um bom recado a ele: diga assim, siga o Deus de Israel. Mas ele não seguia. Então veio a sentença na balança. Não foi do dia para a noite. O Senhor deu alguns dias para ele. Aí a palavra do Senhor fala que, como diz, fizeram Daniel saber dessa questão. E Daniel, que ainda vivia, foi. E no que foi, olhou, o rei disse: eu te dou até a terceira posição no lugar do meu reino. Eu te dou roupa, eu te darei uma cadeia de ouro, ou seja, um colar grosso, um cordão grosso de ouro. Eu vou fazer isso. Mas acontece que quem realmente é do Senhor não é comprado. Não é comprado. E ele disse: guarde os seus presentes. Mas eu vou falar aqui, é pelo Espírito de Deus, não é por mim. Aí ele disse, começou a interpretar e disse: viu o Senhor as tuas obras e pesou na balança. E por isso diz o Senhor: suas obras são más, e serás e o teu reino será passado para os medos e persas. A balança das obras daquele rei foram pesadas na balança. E o Senhor pesa do menor ao maior. A balança das nossas obras, palavras, pensamentos, ações, tudo. Nada fica impune. Nada fica escondido, nada fica assim desapercebido aos olhos do Criador. Aqui fala, versículo 13: os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Ou seja, aquele que é reto, aquele que tem no seu entendimento aquilo que é bom, esse agrada ao Senhor. Louvado seja Deus.
Versículo 17: o caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Ou seja, o Senhor é soberano sobre nossas atitudes, é verdade. Mas não se esqueça de que nós temos a responsabilidade de, vamos dizer, debaixo da vontade de Deus, da permissão dele, dirigir nossa vida. Porque aqui fala que nós, o dever nosso é desviar-se do mal, é guardar o caminho, preservar a alma, não dar lugar à soberba, porque procede a ruína. É melhor ser humilde de espírito, com os humildes, como diz, o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, este é feliz. Está escrito. Não existe essa história de felicidade, não. Isso aí nunca existiu. Isso aí é utopia. Negócio de amor, negócio de felicidade. Aí eu digo, quem sou eu para encontrar a palavra de Deus que está escrita? Se eu não conseguir desfrutar essas coisas, é porque eu não soube buscá-las. É porque eu não fui à fonte certa. É porque eu só quis dirigir minha vida do meu jeito. É porque eu só quis aceitar o que bem quis no meu coração. Eu não quis, mas ainda tenho. Então, o que atenta para o ensino, ou seja, o Senhor está ensinando, ele está atento. O Senhor está ensinando, ele diz, é verdade. O Senhor está ensinando, ele diz, vou praticar. O Senhor está ensinando e ele manda ver, ele pratica. Aí aqui diz, esse vai encontrar o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Louvado seja Deus. Então por aqui eu quero encerrar. Louvado seja Deus. E lembrando mais uma vez o versículo 33. Que a sorte se lança no regaço, mas o Senhor, dele procede toda decisão. É dele. Aí quando o ser humano vai certo decidir uma coisa, quando ele tiver absoluta certeza do que deve fazer, quando ele tiver paz no coração para fazer, quando ele vê que não inflige para a palavra de Deus, não inflige em fazer, porque o Senhor dá. Aí se eu não sei a vontade de Deus, pergunte para Ele. Se você quer a direção de Deus, você vai perguntar a quem? Você vai perguntar a sua vizinha? Vai perguntar ao seu vizinho? Você vai perguntar a quem? Ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em Tua presença eu te agradeço por esse momento na Tua casa. Senhor Jesus, te peço, abençoa nossas vidas, abençoe nosso ser, toma-nos em Tuas mãos, nos cobre com Teu sangue, repreende todo mal. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor, nosso Deus e glorioso Pai, e as doces e divinas consolações do poderoso Espírito Santo de Deus sejam conosco, com os filhos de Deus na face da terra, hoje, aleluia, e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.